Casa Prime TV, o programa de quem habita. Aqui você vai conhecer os profissionais que podem dar orientações precisas para o seu habitat. Se você faz parte desse mercado, também é convidado a conhecer tendências e novidades para uma melhor prestação de serviços. Bem-vindos ao Casa Prime TV. No programa de hoje, veja as dicas de um engenheiro. Quais as vantagens da energia solar em meu imóvel? Em tempos de pandemia, ter uma academia em casa é possível? Arquiteta Mariana Milanês. Como escolher o revestimento cerâmico do meu imóvel? A escolha de um revestimento adequado faz toda a diferença, tanto na integridade da edificação quanto no acabamento final do seu projeto. E nada melhor para essa escolha do que conversar com um profissional da área. E hoje eu estou aqui na Ecológica com a Silvana, que vai explicar melhor para a gente tudo sobre revestimento. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Kelly. A sua loja é linda. Obrigada. E tem uma variedade incrível de revestimento. Quem chega aqui, às vezes, tem uma dificuldade em saber, escolher mesmo, né, Silvana? Se ela trouxer uma referência, já ajuda? Ajuda. Se ela trouxer uma referência, algo que saiu numa revista, no Pinterest, enfim, qualquer inspiração que ela tenha tido, ajuda sim, para a gente poder entender o gosto dela, as referências que ela tá querendo ter na casa dela. Acontece de uma pessoa chegar aqui com uma referência, olhar e falar, mudei, quero outra coisa. Acontece também. Acontece que geralmente quando ela vem, ela até então ela não tinha esse mundo dos revestimentos, né? Ela começa a perceber aqui quando a gente começa a mostrar as diferenças. Tanto é que ela achava que piso era tudo igual e não é. Para cada ambiente da casa é utilizado um piso diferente. Então ela começa a ficar perdida. Se não tiver a gente aqui ajudando, ela se assusta. Era uma coisa mais antiga, me corrija se eu estiver errada, que as pessoas colocavam o mesmo piso na casa inteira. Hoje se faz isso ou é o que você falou, dependendo do ambiente a gente muda o piso? Na realidade, assim, hoje uma tendência é não utilizar muitos tipos de piso na casa, tá? Tanto é que todas as empresas voltadas para revestimento, elas costumam utilizar um piso polido ou acetinado para dentro de casa, um piso natural numa área gourmet, por exemplo, ou numa garagem, e até um piso antiderrapante na área externa, tá? Porém, todos com a mesma linguagem, com o mesmo sim. efeito, tá? Então, quem olha, percebe esse piso, ele acha que até é um piso único, mas não é. Cada ambiente vai ter uma textura diferente. O que é tendência em 2021, Silvana? Então, a tendência em 2021 são grandes formatos. Eles vieram realmente para ficar. Mesmo em casas pequenas, que às vezes as pessoas se assustam, não dá para usar esse formato. Tamanho da peça, Exato. Né? Porém, ela pode utilizar numa bancada de pia, num lavatório, ou mesmo num painel de uma sala de TV. Ao invés de ela usar um painel de madeira, ela pode estar colocando um painel imitando uma pedra mesmo, no próprio porcelanato. Eu colocar o mesmo revestimento no piso e na parede dá uma sensação de uniformidade para aquele ambiente? Sim, dá uma sensação de uniformidade e amplia muito, tá? Isso se usa muito hoje, tá? Piso e parede igual. Mudando às vezes o aspecto, a parede pode ser um polido, no piso pode ser um piso sem acetinado, sem brilho. Mas com o mesmo estampa ou a mesma cor, digamos assim. Sim. Tons escuros, onde que normalmente as pessoas costumam assentar? Então, os tons escuros, a gente hoje se usa muito em lavabos, áreas gourmet. São áreas assim onde a pessoa ela quer um ambiente um pouco mais sofisticado. E o escuro traz isso, tá? Então, assim, até em pisos, dependendo de quem vai morar na casa, se for um homem, por exemplo, eles gostam de pisos escuros, é diferente, né? Se for só
Agora, se for um casal, uma família, já tende mais para os pisos claros. Mais claros. Exato. Silvana, esse formato horizontal aqui, eu confesso que eu não conhecia. Fala um pouquinho sobre essa peça pra gente. Então, essa peça é um porcelanato imitando uma parede ripada. Nesse caso, em cimento, mas a gente tem delas em madeira também, tá imitando a madeira. A gente utiliza muito isso em fachadas ou mesmo um painel de um escritório, de uma sala de TV, de um lavabo, enfim. Só não se utilizaria num piso, até por causa do relevo. Por causa do relevo. Isso. Aqui nós temos o ladrilho hidráulico, isso. Isso. Isso aqui é um ladrilho hidráulico, ele é utilizado em piso, pode também colocar em parede, mas a ideia mesmo é para piso. Esse daqui, Silvana, ele já é um ladrilho hidráulico? Isso. Esse daqui, na realidade, ele tem a aparência de um ladrilho hidráulico, porém ele é um porcelanato. Então, qual a vantagem desse? A espessura, que você vai ver que ela tem no máximo 1 centímetro, enquanto o ladrilho hidráulico tem 2. Tá. E ele já vem tratado, porque se trata de um porcelanato. Tá? Então ele não precisa daquela preparação. Exato. Então hoje isso é muito mais utilizado do que o próprio ladrilho hidráulico. Ele foi inspirado, mas tem ainda as pessoas, né, que são mais tradicionais, que elas gostam realmente do ladrilho mesmo. Olha, gente, essa loja me deixou doida, mas eu fiquei apaixonada por esses daqui, olha, que são em alto relevo, né? Isso. Esses daqui eu posso colocar num box, por exemplo? Esse daqui poderia colocar num box, porque ele, apesar de ter essa aparência, esse relevo, olha, só para você ter ideia. Tem essa diferença. Eu tenho os perolizados e os naturais, tá? É possível sim colocar em box, porém a pessoa tem que imaginar que vai ter um relevo, apesar de não segurar a sujeira, mas dificulta um pouco, né? Exato, a limpeza, no caso. Então, assim, onde eu colocaria isso? Num espaço gourmet, numa cozinha, num lavabo, né? Seriam espaços que ficariam bem bacana. Silvana, o que eu vejo que acontece muito é a pessoa comprar uma peça desse tamanho, essa enorme aí que você tem, e uma pessoa despreparada sentar. Acontece muito isso? Acontece. Na realidade, essas lâminas, eles têm assim de uns 2 anos para cá, ela realmente... os clientes começaram a vir à procura, os próprios arquitetos, né? Porque ele praticamente tem um pé direito de um apartamento, 2,50 metros. Você usa uma peça dessa, pronto. Já fez um painel, né? Só que assim, realmente requer cuidado no assentamento, porque não que seja difícil, mas requer uma ferramenta, um manuseio especializado. Uma pessoa mesmo. sozinha, por exemplo, não consegue aplicar isso sozinho? Sentar ela isso precisa, sozinho. além de ter umas longarinas, né, que um instalador ele acaba tendo, os instrumentos mesmo, né, as ventosas, eles precisam trabalhar em 3 pessoas, né, às vezes 3 pessoas. Aí nós vamos ter também formatos um pouco menor. Que linda essa! Então, esse daqui ele imita o ferro. Adorei! Eu cortei um ferro envelhecido. Nossa, que lindo! Então, para aquela pessoa que às vezes não tem uma mão de obra tão preparada, esse já é um formato que seria mais fácil de manusear, tá? Que também são lâminas, que vai causar um efeito bacana numa parede, né? Tanto parede como piso. Esse daqui, por exemplo, tem 2 por 1. 2 por 1. Né? E aí a gente acaba vendo que o piso 1,20, 1,20, que a maioria das pessoas acham grande perto dessas peças, eles somem, né? Eles somem. Mas ainda esse é o mais procurado hoje para piso. Essa medida, ela... digamos que assim, 90% dos projetos que nós fazemos orçamentos é praticamente essa medida que está sendo utilizada. Silvana, onde que eu utilizo um painel como esse daqui? Então, esse painel ele pode ser utilizado
desde uma fachada, tá? De um prédio comercial ou residencial, ou até mesmo dentro de uma casa, tá? Pode ser fundo de uma TV, né? Um painel de TV, pode ser um espaço gourmet, ele valoriza bastante. E qual é a manutenção? Então, a manutenção, depois de aplicado, a gente coloca um óleo fugante ou hidrofugante, né? E apenas isso. No caso de uma parede, não requer muita manutenção, não. Tá. Se fosse um piso, como esse, por exemplo, ele requer uma manutenção anual, para que o impermeabilizante que a gente usa no início seja renovado a cada 1 ano, porque como a gente já lava, usa, né, shampoos que podem agredir, então ele vai ficar mais assim suscetível a perder rapidamente o impermeabilizante. Entendi. Silvana, o que a sua loja oferece para os clientes? A minha loja é uma loja especializada em pisos, revestimento, louças e metais. Então, todo o acabamento de uma casa, o cliente acaba encontrando aqui. Inclusive, quando ele vem, às vezes com muitas dúvidas, a gente acaba explicando para que serve cada produto, ajuda também na escolha dele, onde pode ser utilizado dentro ou fora da casa, numa parede ou piso, enfim, a gente acaba dando uma clareza e sendo um facilitador mesmo para a escolha de pisos ou revestimentos para a casa dele. Além disso, a gente tem assim uma parte muito bacana, é uma entrega programada, a gente faz medição na casa do cliente para que não haja muito problema de perca ou sobra do material, que é comum acontecer quando a pessoa só traz a planta para a gente faz em cima da planta. Às vezes pode acontecer alguma diferença e no local é muito mais fácil a gente já prever. Silvana, muito obrigada pelas suas dicas, foi um prazer conversar com você e conhecer a sua loja. Muito obrigada e a gente está à disposição. Muito obrigada. E se você está achando que a loja da Silvana é só isso daqui, gente, revestimento, não. A Ecológica tem uma variedade incrível de outras coisinhas mais que você vai conferir aí no vídeo. E faça um convite para vir conhecer. Quer construir ou reformar? Dicas de iluminação para sua casa, decoração, arquitetura. Não perca, assista o Casa Prime TV, o programa de quem habita. Dúvidas com iluminação? Assessoria em planejamento de iluminação? Você encontra aqui. Dicas incríveis. Casa Prime TV. Casa Prime TV. Oferecimento Ecológica Revestimentos. As melhores marcas sem revestimentos. Metais e lousas. Para o seu habitat. 3 endereços: Arujá, Mogi e São José dos Campos. Eu acho que para a gente planejar bem uma obra, a gente precisa partir de um número. Então a gente tem sempre em mente que a gente não pode passar de um determinado valor, em função, obviamente, do que há de dinheiro a ser investido, mas principalmente da metragem. Geralmente a gente trabalha por metragem. Então, quando a gente vai planejar uma obra, a gente pega uma planilha e vamos destrinchar essa obra em fases. E essas fases vão ter percentuais em cima do todo. Então, a gente define, por exemplo, serviços básicos, fundações, estrutura, alvenaria, telhado, né, fechamentos diversos, acabamentos, elétrica, hidráulica, e cada fase dessa tem um percentual. E tem que seguir obstinadamente esse percentual para você não se perder. Se isso é feito desde o começo e para isso precisa de um bom projeto, um bem detalhado, dificilmente a gente vai ter surpresa na obra de no final chegar com a obra custando o dobro do que seria inicialmente previsto. Planejar bem uma obra requer um bom projeto, uma boa planilha de custos e muito orçamento. Fazer a
a tarefinha de casa, sempre orçando em vários lugares, pedindo desconto, negociando prazo, negociando preços melhores à vista. Não tem segredo, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Só que é muito comum a gente ver obras que começam com uma previsão de um valor X e acaba custando no final 2X. Isso não é possível, né? Porque não houve um planejamento simples de planilhar essas fases de obra. Não precisa destrinchar item a item. Você não precisa pegar cada torneira e pôr o valor de cada torneira. Isso eu estou dizendo no caso de uma obra pequena, porque em obras grandes não é o caso. Mas numa casa, por exemplo, você pode fazer por fases e seguir dentro daquele padrão. O que eu brinco sempre com os meus clientes é assim: se dentro do item, por exemplo, louças, você pode gastar 5 mil, você pega 5 mil e vai para a loja. Tem que gastar aquilo e acabou. Se não dá para comprar aquele vaso lindo que você queria, você compra o outro, que é também tudo bem. E não saia desse valor, porque isso garante que no final você vai estar dentro do seu orçamento. Casa Prime TV. Oferecimento Orlando Seguros. Desde 1989. Cuidando do seu patrimônio. Unidades em Jacareí e São José dos Campos. Casa Prime TV. O programa de quem habita. Mercado imobiliário, manutenção, decoração, iluminação e muito mais. Casa Prime TV. Aos sábados, 15 horas. Quer anunciar no Casa Prime TV? Simples e descomplicado? Entre em contato com o nosso departamento comercial. Você já pensou em se exercitar no conforto da sua casa? Você pode pegar um pequeno ambiente que está aí vazio e transformar numa academia. E estou aqui hoje na Kikos com o Leandro e ele vai mostrar para você que é possível fazer isso. Tudo bem, Leandro? Tudo bom, Kelly? Obrigada por nos receber aqui na sua loja. Imagina, um prazer. Leandro, vamos lá. 2 situações eu vou colocar aqui, tá? Uma pessoa que gosta muito de treinar, que já está nessa pegada aí mais fitness e tem um espaço em casa e quer ter alguns aparelhos. O que você indica pra gente? Vamos lá, Kelly. Realmente, você tem 2 linhas para seguir. Você pode ir para uma linha de quem realmente está querendo buscar um treino mais intenso. Por exemplo, você tem as estações, você tem alguns acessórios mais para a linha de pesos. E como uma parte mais de cardio, uma linha mais fitness. Então você pode ir para as esteiras, as bikes, também podem ser uma bike mais avançada, uma spinning, um elíptico. Esses são os pontos principais. Me mostra uma bike que você indica a gente ter em casa. Claro, vamos lá. Vamos lá, Kelly. Você tem alguns modelos, só que a gente tem uma variedade bem ampla. Mas 2 modelos que se encaixam muito bem em residência são essas 2 aqui. Essas bikes são umas bikes que elas privam muito mais a questão do conforto do que somente a performance, tá? Óbvio que você pode ter um bom desempenho com elas, mas o quesito principal é a questão do conforto, então é o posicionamento da pessoa, do praticante, tá? Diferencial delas, as bicicletas, elas têm um hand grip, então você pode fazer todo um acompanhamento de cardio, tá? Isso é bem interessante. A parte de pedal, ela tem todo um conforto também. Então são bikes que você pode ter, se você for o caso, num quarto, na sala, na varanda. Ela não requer muito espaço, não, né? Não tem essa necessidade de um espaço para você ter exatamente, por exemplo, uma garagem ou algo mais específico, um quarto separado para isso. Você pode, enquanto você está assistindo a novela, tranquilamente, você pode estar pedalando, elas são extremamente silenciosas. Leandro, essa estação aqui, me fala um pouquinho sobre ela. Então vamos lá, Kelly. Essa estação é uma estação intermediária, ou seja, é uma estação que ela te dá uma boa variedade de exercícios, ela está um pouco mais focada para exercícios superiores. A gente está falando aqui, sim, de peso, então é um cara que quer pensando mais em ganho de massa, tá? Então a gente tem todo um acabamento diferenciado, couro e uma grande variedade de exercícios. Já para quem quer e tem um pouco mais de espaço e consegue ter algo para ter mais versatilidade, você tem essa estação que ela tem a possibilidade também de trabalho mais de pernas. Ela acaba sendo mais completa em todos os exercícios. E essa dá para treinar junto, né? 2 pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo dá, dependendo do tipo de exercício, tá? Tanto que não depende 100% da base ali. Da base. Leandro, falando de estação, qual é o diferencial da Kikos, por exemplo, com essa estação aqui? Vamos lá, Kelly. Acho que o grande diferencial nosso é o design. Ele priva muito a questão da ergonomia, ou seja, para evitar aquelas dores extras da dor muscular, tá, no exercício. Pintura eletrostática a pó, para evitar a corrosão. E todo o corte das nossas peças, inclusive do peso, são cortadas a laser. Isso traz uma boa precisão também no quesito do treino.
Leandro, o que eu percebi aqui é que você tem muitas esteiras. Com certeza. Qual que é a mais procurada? Uma das mais procuradas, no caso? Então, a vantagem dessa é o tamanho da esteira, tá? Então, aonde você vai pisar? Você pode ter uma passada mais larga, ou seja, você consegue ter um alto desempenho, principalmente naquelas questões quem gosta de dar um tiro, né, para poder aumentar o cardio. E, claro, também a questão do multimídia. Então, enquanto você está ali, principalmente pensando em casa, está num lugar fechado, você pode estar assistindo um videozinho, isso é uma legal. música, tem o seu diferencial. Bacana. Eu tenho a sensação que você não vê o tempo passar quando você está ali vendo um filme, você consegue, eu pelo menos, né? Consegue ficar mais tempo fazendo o exercício. Um aparelho que eu vejo que muitas mulheres gostam, inclusive eu, é o elíptico. Você recomenda algum daqui da loja? Você também tem uma variedade muito grande de elíptico aqui. Com certeza. Temos 2 aqui que são primordiais para quem quer fazer um treino em casa. Esse daqui é o mais vendido? Com certeza, Kelly. Esse é o nosso melhor custo-benefício por ser muito próximo a uma linha profissional e o seu tamanho. Então, para você ter em casa, como a gente estava falando sempre o tempo inteiro, é da questão de aproveitamento do espaço. Em casa, na garagem, na varanda. Leandro, nós falamos que tem 2 situações, né? As pessoas que gostam de um treino mais pesado, que já está nessa pegada aí de treino, e tem as pessoas que curtem mais um acessório, um treino mais aeróbico. O que você tem aqui de acessórios? Então vamos lá, Kellen, com certeza. Para a parte de acessórios, como um complemento de treino, né, puxando para uma linha mais fitness, nós temos os steps, trampolim, medicine ball, que hoje principalmente a mulherada tem procurado bastante, bola de yoga, as bags, aquelas conhecidas bags para fazer um treino mais intenso, assim como a gente tem outros acessórios. Leandro, aqui a gente tem uma linha mais de fortalecimento e definição? Correto, Kelly. Isso principalmente quando a gente fala no quesito elásticos, né? Hoje está muito em moda. Esse, por exemplo, você consegue fazer até 150 tipos de exercícios com tudo esse isso? elástico. Sim, são 3 tensões que mescladas você tem 9 possibilidades de tensões. Isso é muito vendido? Bastante. Hoje é meu carro-chefe da linha de acessórios. Esse anel de pilates? Ele serve para um fortalecimento das pernas, ele também é bem interessante. Assim como você também tem o disco multiuso, que também serve para um fortalecimento não só das pernas, mas do core também, para manter equilíbrio, puxar muito para a linha da definição. A gente está falando muito aqui de casa, né, Leandro? Mas tem muitas pessoas que falam, eu tenho uma porta, tem aquela barra de colocar na porta, eu não estou vendo aqui. Você tem ela também? Sim, ela está ali. A barra de porta, a mais tradicional, a vantagem dessa é que ela tem o EVA para não machucar as mãos e ela tem o pino de segurança que você coloca na porta, tá? Para evitar a queda. Ou também você tem a academia de porta, que é bem interessante. Ele é praticamente um crossover de uma academia na porta da sua casa. É um equipamento bem versátil, dá para fazer bastante exercício com ele. Aqui eu estou vendo que você tem um mini band também, né? As ficas de mini band, aqui você pode olhar, são 3 possibilidades, então você também trabalha as tensões, somente quando a mulherada gosta muito daquele exercício de pernas. Eu uso muito mini band, gente, dá para fazer vários exercícios, é uma dica bem legal para você ter em casa. E você tem as super bands, que hoje estão mais conhecidas para quem faz um treino de calistenia, ou seja, aqueles treinos só com o peso do corpo, na barra, numa paralela, então isso vai te ajudar também no tipo de treino. E para quem está achando que isso aqui é pouca coisa, tem muito mais, né, Leandro? Com certeza, Kelly, a gente tem mais de 1000 itens cadastrados na rede. Leandro, para quem não conhece muito a Kikos, fala um pouquinho sobre ela pra gente. Vamos lá, Kelly. Kikos, empresa há mais de 30 anos no mercado, líder no segmento em equipamentos e acessórios fitness. Simplesmente mais de 1000 itens cadastrados na rede, uma empresa com mais de 20 lojas espalhadas pelo Brasil, mais de 50.000 academias nós já atendemos, desenvolvemos projetos 3D, temos 2 centros de distribuição em São Paulo e Santa Catarina. Poxa, é uma empresa que está aí a todo vapor, crescendo cada vez mais, se desenvolvendo muito, uma empresa que vale a pena. E outro detalhe, nós temos financiamento próprio, não dependemos de banco na aprovação do crédito. E se você quer conhecer a loja e todos os equipamentos e acessórios que tem aqui, eu deixo o convite para vir conhecer a Kikos. É isso, Leandro? Exatamente, Kelly. Vem tomar um café com a gente. Casa Prime TV.
o programa de quem habita. Mercado imobiliário, manutenção, decoração, iluminação e muito mais. Casa Prime TV, aos sábados, 15 horas. Vila Cores, revestimento e decoração. Qual o seu estilo? Seja qual for, nós temos a decoração certa para você. Bom, com relação às vantagens de você ter um gerador fotovoltaico, primeiro, seria a redução de até 95% na sua conta de energia. Nesse sistema on-grid, que é conectado na rede da concessionária, tudo o que o sistema gerar e a sua residência não absorver, ela automaticamente é destinada para a rede da concessionária e fica lá como crédito para você. Tá? Esse crédito ele tem uma validade de até 5 anos. Você pode destinar esses créditos para um outro imóvel, desde que a conta esteja no mesmo CPF ou CNPJ e também que seja da mesma concessionária da região. Existe também o sistema que a gente fala de off-grid. Esse sistema de off-grid, ele necessariamente precisa de baterias. É indicado normalmente para áreas rurais onde não chega a energia elétrica da concessionária. Por quê? Porque toda a energia que for produzida pelos painéis, ele será armazenado num banco de baterias e esse banco de baterias, através de um equipamento que a gente chama de inversor, ele vai converter isso para energia elétrica para sua residência. Em relação ao investimento, né, na linha fotovoltaica, há tempos atrás era inviável adquirir o produto. Hoje, com a facilidade que o governo tem dado em relação à importação, à taxa de importação, ficou viável você adquirir esse investimento e ter um retorno, né, que é o payback, em torno de 4 a 5 anos. Em relação também à garantia do produto, né, ela é bem longa. Por exemplo, o painel ele tem garantia de 12 anos contra defeito de fábrica, né? E também ele tem 12 anos de garantia de 90% de eficiência. Isso quer dizer que ele vai estar gerando 90% da capacidade dele. E também até 25 anos de geração de 80% do sistema. Então é compensador e, além de tudo, você vai estar investindo em um produto que ele tem longa duração. Uma das responsabilidades do proprietário do imóvel é a contratação de um engenheiro ou um técnico habilitado para te fornecer a ART. A ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Este documento é entregue aos responsáveis legais, tanto do condomínio ou do órgão público, onde existe um responsável técnico legalmente habilitado e capacitado para fazer a liberação daquele serviço, o gerenciamento da reforma, modificações que podem acontecer durante a reforma ou a construção. Neste documento contém o tipo de reforma, qual é o andamento da reforma em determinado assunto, a quantidade de metros quadrados alterados, movimentados, entulhos removidos, tudo isso se inclui nessa RT. Então, o proprietário precisa de que alguém legalmente esteja à frente e seja o responsável por aquela reforma ou construção, no caso.
Gente, não é só colchões não, hein? Ó, tem poltronas, sofás, que poltrona, hein?